Olá, sou o Paulo Faringoto, tenho 39 anos e vou estar no Por Baixo da Camisola. Paulo, bem-vindo ao Por Baixo da Camisola. Obrigado. Ponto prévio, não precisa estar nervoso. É só para meter nojo. Obrigado por me receberes aqui em Perre, na sala de troféus e de muitas memórias da Associação Desportiva Cultural de Perre. Boa. Tu passaste aqui a maior parte dos seus anos, tu és de Perre, és natural de Perre. E tu és um convidado assim especial. Eu guardo sempre uma margem, ou seja, alguém que eu nunca sei quem vai ser, o convidado, que é tipo o convidado que não está, eu programo tanto a temporada, por assim dizer, com as pessoas que eu já sei que quero entrevistar, e tu não estavas nos planos, e nós começámos a conversar por causa das camisolas. Eu estive na tua casa há pouco e tens camisolas que eu nem sonho, e clubes que eu até nem sabia que tinham existido, daqui da Distrital de Viana, e gostei muito de ver, e isso começou a fazer com que nós começássemos a conversar, e depois achei muita graça, porque achei que és uma pessoa que tem muitas histórias para contar, e eu acho que as histórias que nos divertem, que isso faz-nos falta a todos, e é sempre muito por aí que também isto é feito, e é muito neste sentido que eu te convidei, de também mostrares um bocadinho de um clube que não é um dos grandes nomes do futebol, com todo respeito, não é um dos grandes nomes do futebol distrital, neste momento até não está numa fase assim de grande pujança, mas é um clube que merece todo o respeito, e onde tu foste campeão, inclusive, mas melhor do que eu, sabes tu falar. Esta foi a minha introdução, mas estamos aqui em Perre, foi daqui que tu cresceste, mas foi aqui, especialmente aqui muito perto, que começou o teu gosto pelo futebol, que é isso que nos traz aqui hoje. Descreve-nos aqui um bocadinho a tua carreira e aquilo que te liga ao futebol. Sim, em primeiro lugar agradeço o convite. Como te disse numa conversa em off, gosto de falar de futebol, não é? Inclusive, o meu gosto pelo futebol, desde o tempo de miúdo, sei lá, 6, 7 anos, jogava futebol sempre em casa, na escola, comecei a jogar na escola, não é? Depois, naquela idade, 9 anos, 8, por aí, vinha até aqui, a este espaço que vimos ali fora, jogar com os amigos, não é? Comecei a sair de casa, onde tem o ringue. Aqueles rings que rasgam os Exatamente, vinhos, não é? exatamente. Todos nós jogamos. Começámos a jogar ali, até que um dia aparece na altura o professor Luciano Sousa, que jogava nos séniores do Perre e treinava, salvo erro, a dizer que o Perre ia fazer equipa de infantis e que para aparecermos num tal dia, para aparecermos lá para treinos de captação, pronto. Cheguei a casa todo contente, não é, que eu gostava de jogar futebol, só que jogava com os amigos, disseram meus pais, aí vou jogar futebol a sério, nunca me esquece. E pronto, e apareci, não é, com vários miúdos aqui de Perre, crianças, e até que pronto, começou tudo aí, não é? Depois fui inscrito, na altura não tinha idade ainda, porque tinha 9 anos, ainda não era infantil. Lembro-me que tive que fazer na altura o bilhete de identidade para jogar futebol, que ainda não tinha o bilhete de identidade, andava na 4ª classe, inclusive era mais novo de todos os outros colegas da equipa. E desculpa interromper-te, só para quem nos ouve e é mais novo, isto parece tudo muito estranho, porque hoje em dia os miúdos, os bebés, saem da maternidade já com o cartão de cidadão. Nessa altura era o cartão amarelo, grande, de identidade, e só aos 7, 8 anos é que se tirava, tu até tiraste mais tarde, como estás a dizer. Eu na altura não tinha o cartão não tinha o bilhete de identidade, não, só quando ia depois para o 5º ano na escola é que tirava, não andava na 4ª classe, então que em relação aos meus colegas da escola, fui o primeiro a tirar para poder jogar futebol, para me inscrever, não é? Pronto, e começou tudo aí, fizemos primeiro ano, não é? De infantil, primeiro ano federado, isto penso que foi em 93, 94, fizemos logo um 4º lugar, penso eu. Um 4º lugar, uma época correu-me bem, a minha já na altura, em relação às outras crianças, era bem constituído, metia a bola onde queria, já naquela altura tinha bastante força, eu fartava de marcar golos, não é? As outras crianças não tinham força e eu era todo lado. Os campeonatos infantis ainda era, agora penso que são as balizas de futebol 7, não é? Naquela altura futebol 11, na maior parte do guarda-redes não chegava lá acima à baliza e eu fazia golos de todo lado, não é? E pronto, foi uma vantagem para mim. E pronto, depois entretanto o treinador, o Luciano Sousa na altura,
foi abraçar um novo projeto, foi convidado para ir treinar os infantis do Vianense e, como eu ainda era infantil, no ano seguinte, levou-me a mim e penso mais 2 ou 3 colegas para o Vianense, pronto. E começou a minha história no Vianense, dos 10 anos até aos 18, 19. Fiz lá toda a minha formação, onde conheci vários amigos, que acho que passei os melhores anos da minha vida no futebol. Foram lá, apesar que no Pirro também passei, não é? Numa fase diferente na vida. Mas, claro, foi no Vianense onde eu, se calhar, os maiores êxitos e, se calhar, foi lá, sem dúvida nenhuma, e guardo com saudade. Ainda hoje converso com bastantes amigos que deixei lá e é bom recordarmos, assim, esses velhos... Foi também no Vianense, nas camadas jovens, que atingiste a seleção de Viana. Na altura, com muitos nomes que muitos de nós conhecemos do futebol distrital. Sim, companhia, está aqui uma camisola que representa isso. Sim. Foi na altura, penso, a primeira convocatória foi no Sub-12, que até foi, penso, 97. Foi em Ponte Lima, foi um torneio organizado pela Associação de Futebol de Viana do Castelo. Depois Sub-13 e finalizou com o torneio Lopes da Silva, em Lisboa, né? Entretanto, eu sempre fui uma criança, ainda hoje, como adulto, assim, um pouco reservado e... como é que eu escondo-me assim um bocado, tenho um bocado medo não sei, se calhar medo não é a palavra correta, um bocado de vergonha de atingir algum sucesso, ou isso, me lembro naquela altura, eu tinha um bocado de medo de dar nas vistas, se calhar se prejudicou-me ao longo da minha carreira. Não ia dar nada no futebol, certamente, não é? Mas nunca fiz nada. Eu hoje que às vezes penso e podia ter feito alguma coisa diferente. E naquela altura, eu penso que tinha alguma qualidade, só que escondia-me. Por exemplo, lembro-me no Vianense, nas camadas jovens, nós dávamos goleada a toda a gente e nós já treinávamos maneira de fechar os golos, não é? O treinador quer marcar o primeiro golo, faz aquilo, quer marcar só a partir para aí do 5º golo, é que já não havia um festejo ensaiado. Então, às vezes nem queria ser o que tinha vergonha de fazer aquelas, né? Eu nem queria quase marcar os primeiros golos para não ter que fazer aquela... Pronto, que eu não... Era um bocado reservado, quem me conhece sabe que eu sou assim, não é? Depois, pronto, ao longo da vida fui perdendo... Inclusive, depois era muito chegado aqui à minha família, meus amigos aqui de Pirro. Inclusive, lembro-me que no Sub-13 fui convocado para a seleção distrital outra vez, mas era fora de Viana, ou seja, no Sub-12 ainda fui em Ponte Lima, aqui pertinho, no ambiente, e eu ter que ficar fora de casa naquela altura. Pronto, eu ainda fui convocado, mas era em Aveiro, penso, organizado pela Associação de Aveiro, na altura do Carnaval, e eu lembro-me que gostava de ser convocado, não era? Que era sinal que tinha valor e que estava lá entre os melhores, mas ao mesmo tempo não queria ir para não ter que passar uma noite fora. Pronto, eu ficava ali um pau, 2 bicos, eu ficava ali um bocado... Pronto, começámos os treinos da seleção distrital, começámos para aí 40, ou até que ficavam só aos 18 ou aos 20, não é? Pronto, foram sempre saindo a cada treino, alguns até eu fiquei convocado. E penso, o último treino antes do torneio foi uma segunda-feira, penso eu. Depois na semana seguinte, segunda ou terça de Carnaval, tínhamos que nos concentrar para arrancarmos para Aveiro. Então eu lembro-me que na altura, como se fosse hoje, estava no Vianense, penso nos infantes iniciados a jogar e sentia uma pequena coisinha na coxa, não é? E eu tinha aqui uma boa oportunidade, fui convocado, mas para não ir à seleção distrital, à altura do Carnaval, eu não quero ir, então lembro que vim aqui para este ringue, onde já conheceste há pouco, também à cedo, ainda era assim inverno, mês de fevereiro, fazia remates à baliza, para ver se me gravava a ruptura para não ir, com aquela coisa de não ir para fora. Então comecei a rematar, sei que senti ali na coxa uma picada, calei-me, fui para o treino do Vianense durante a semana e com o decorrer do treino fui agravando, fui sentindo mais, até que pronto, comuniquei para a Associação de Futebol, tínhamos lá um contacto. Na altura era o falecido Gomes Ribeiro, fazia parte da equipa técnica, o professor Berto Silva, o professor Carlos Cunha, penso que era Michel, qualquer coisa, já não me recordo muito bem. Pronto, comuniquei e a dizer que estava indisponível, não é? Tínhamos lá o contacto em caso de alguma lesão durante a semana para comunicar e foi assim que eu fiz. Hoje, claro que me arrependo, não é? Até essas coisas. Eu ia perguntar isso. Arrependo-me e sinto até... Eu às vezes digo que gostava de pensar e ver o futebol antigamente como eu vejo hoje. Não é? Aquela coisa, quem me dera a mim, não é? Se eu me voltasse para trás, fazia tudo. Como Achas que desperdiçaste? É assim, certamente, se calhar, não...
o mais certo é não dava nada na mesma, tinha uma carreira, né? Mas fica aquela sensação que não posso dizer, fiz tudo que estava ao meu alcance, não consegui. Que havia muitos putos até choravam com ele, era aquela satisfação de olha, está a chorar que gostava de estar no lugar dele porque não vai, mas ao mesmo tempo queria ir porque era sinal e ficava ali meio balançado, não é? Sempre essa... Eu ia perguntar-te se tu chegaste a sonhar com algo mais, mas ao mesmo tempo eu imagino que esse bloqueio tinha sido superior a tudo, a qualquer coisa que tu pudesses sonhar. Sim, sim. Por muito que quisesse ser um jogador de topo, que poderias vir a ser ou não, é relativo. Sabemos que a percentagem é muito, muito curta. Sim. Acho que esse bloqueio se calhar foi sempre superior a tudo. Esse bloqueio, claro, as pessoas da minha família sabem, sabem a minha maneira de ser e que eu fui sempre sempre fui assim. Mas realmente bloqueou-me, eu sempre dizia, se conseguir, eu para ser jogador de futebol, já dizia isso nas camadas jovens, só saio de Viana quando for sénior, sempre dizia, se na fase adolescente, não quero sair daqui, deixar a minha família e meus amigos, se tiver que ter jogador de futebol, tanto sair daqui com 15 a 6 anos, comecei com 20, eu sempre dizia, e pronto, e claro que esse processo todo, não é? O tempo foi passando, o acomodismo. Nunca me esqueço também, entretanto, um torneio que fazíamos, torneio Rodrigo Santos Badana, que fazíamos no Bienense sempre, organizados pelo Bienense. Um torneio de convidados, na altura penso que foi o Salgueiros, Sporting, Futebol do Porto, Boa Vista, Varzim, Esposende, pronto, havia sempre dessas equipas. E sei que há um jogo que nós fazemos com o Salgueiros, que inclusive ganhámos 1-0, foi eu que marquei o golo e pronto, o jogo até me correu bem. E depois íamos à final com o Braga, no dia seguinte, aqueles jogos de meia hora, não é? Íamos à final com o Braga e perdemos com o Braga 2-0, penso eu. Na altura eu até joguei lateral direito, na altura eu jogava meio direito, joguei lateral direito porque o meu colega, o Barandas, como tu conheces, tinha uma indisposição, jogava a defesa direita e fui eu para o lugar dele e joguei lateral direito. Estávamos a perder 2-0, ao intervalo até sair, pronto, vesti o fato de treino. E depois ao fim, entrega de prémios, não é? O Braga ganhou, foram os campeões do torneio. E veio alguém da equipa técnica do Braga a falar comigo, abordaram-me. E eu reparei que gostaram do meu jogo e ficaram com algum interesse em mim. Se tinha sido, não jogaste hoje? Foi o que eles me perguntaram. Eu joguei, fez-te ontem que marcaste o gol, não foste tal, e hoje não jogaste, eu joguei, mas joguei a defesa direita e tal. E eles notei que na conversa senti ali algum interesse que gostaram, pronto, de mim. Não quer dizer que fosse para lá, mas claro, que vieram tentar informações acerca de mim. E eu na altura com medo de estes gajos querem me levar para Braga, eu daqui não saio, chegam ao Bienense qualquer oferta e eu digo que não quero ir, eu fico cheio de vergonha que meus colegas gostam, então eu disse logo, olha, meu pai está-me a chamar, tenho que me ir embora aí. E fugi, nem sequer, nunca mais dou nada àquilo, não, obviamente não ia dar nada, mas para ver o meu ponto que nem me sentia bem com aquela conversa, com aquela verdade, fiquei logo cheio de medo e pronto. E depois pronto, as coisas foram correndo assim. Mas talvez essa tua forma de ser, chamamos assim, que é, também explica um bocadinho a tua carreira depois enquanto sénior. Estiveste sempre em casa praticamente. Sim. Tens outras passagens, mas estiveste sempre em casa. É onde te sentes confortável. Sim, sem dúvida. E se calhar também nunca ias conseguir mostrar aquilo que vales, tiveste que sair muito da tua zona de conforto. Sim, lá está. Depois, o último ano do Júnior de Bienense, não é? Fui para o Chafé, e eu e mais 2 colegas na altura. Naquela altura até penso que normalmente quem saía do Bienense e não ficava nos séniores era quase... Aconteceu com o Paulo Gomes também. Ia quase para Chafé. Sim. Pronto, e fomos para Chafé, não é? Particularmente não foi uma época que me correu bem. Fiz 3 golos lá em Chafé. Ia jogando, mas não ia jogando muito, eu sei que não deixei lá uma boa imagem, nota em mim, também fui aquela transição, primeiro ano de sénior, coisa completamente diferente, não é? Eu tinha 19 anos, jogar contra colegas muito mais experientes e pronto, foi uma adaptação nova, depois também apanhei um balneário completamente diferente, não é? Deixei aquilo, meus colegas todos, eu era um pouco mais novo do balneário e mais 2 colegas tinham transitado comigo do Bienense e aquilo foi todo aquele ambiente que eu vivia no Bienense, que era uma família, todos amigos, não é? Foi diferente para mim, pronto, se eu já tinha aquele bloqueio de ser acanhado, não é? Aí ainda piorou, não é? E pronto, foi uma época que não me correu muito bem, como já referi, entretanto, no ano a seguir soube que o Pierre ia fazer equipa na Distrital, não é? Já tinha equipa, mas estava na Inatel, naquele ano ia fazer equipa na Distrital,
inclusive o treinador do Pierre e o diretor souberam que eu estava no Chafé, que queria sair de lá e abordaram-me, se queria ir para o Pierre, iam para a regional, queriam fazer equipa nova. E eu, foi logo o primeiro a assinar, pensei logo para mim, jogador já não vou ser, né? Eu para dar uns chutes na bola, que é mesmo assim, então estou em Pierre com o Chafé, em Chafé ganhava prémios de jogo, em Pierre não ganho nada, não ganhei nada em Pierre, mas fico a 2 passos de casa, não gasto em combustível, é outra coisa, pronto. E vim para o Pierre, encontrei um ambiente espetacular, o primeiro ano de Pierre foi sem dúvida, foi um ano que não subimos nem fomos campeões, mas se calhar o ano que eu mais gostei. Foi espetacular. Uma equipa que vinha toda da Inatel, mas jogadores com qualidade, que já tinham jogado nas regionais, mas estavam na Inatel por opção, não é? Mas penso que no primeiro ano que vim para o Pierre, só eu, o Gabriel Carvalhosa e o outro não sei quem era, só penso que 3 jogadores é que vínhamos da regional, o resto era uma equipa completamente da Inatel. Ou seja, fomos um bocado, se calhar mexer os coitadinhos e ficámos em 4º lugar, não é? Fizemos um campeonato para ser uma equipa do primeiro ano. E pronto, depois foi surgindo, ao longo destes 10 anos que estive no Pierre, não é? Estive no Pierre 10 anos, apanhei várias equipas, não é? Cheguei a ser o mais novo da equipa, passei a ser dos mais velhos e apanhei várias gerações que passaram por lá. Fases boas, fases más, equipas piores, equipas melhores, épocas ficámos de 4, 5 primeiros, épocas ficámos a meio da tabela. Mas sempre um bom balneário? Sempre, isso foi das coisas, penso que é das características do Pierre. O pessoal que vinha de fora chegava a Pierre, diziam mesmo, se soubesse que isto era assim já tinha vindo mais cedo, sempre espetacular. Aquilo nós, todas as sextas-feiras era sempre, tínhamos o Ivo, não é? O Ivo Pastor, um grande amigo meu, que jogou comigo também no Pierre muito ano, inclusive era ele o capitão, era o subcapitão do Pierre, era o nosso cozinheiro, ele sabia cozinhar, nós já sexta-feira, aquilo até parecia um restaurante, era logo a sexta-feira, a dar o nome, fixávamos. Quem janta sexta-feira, dar o nome, ele cozinhava arroz, qualquer coisa, ele era sempre o cozinheiro, o pessoal ficava lá, depois até à meia-noite, ver umas cervejinhas, e aquilo fortalecia ali o grupo, era uma coisa espetacular. Achas que foi muito por aí que conseguiram ser campeões? Eu penso que sim, apesar de termos uma grande equipa, não é? E 2 anos em antes, ou 3, inclusive tínhamos ganho o torneio extraordinário, também foi um ano em antes, quem não ficasse apurado para disputar a fase de subida, faziam... Como agora um bocadinho fizeram com a Taça do Alto. Exatamente. E pronto, nós vencemos ao Lenhelas, e pronto, já se criou ali já vínhamos assim foi o primeiro troféu que eu tinha ganho no Pierre ali, não é? Foi um torneio extraordinário, que agora já nem sequer existe, mas pronto, foi uma tacinha. E depois, 2 ou 3 anos depois, conseguimos ser campeões e... Já daí, como é que eu ia explicar? Pronto, penso que o sucesso, ao fim e ao cabo, esses encontros no balneário, uma equipa de amigos, depois várias vezes fora do balneário encontrávamos, o nosso treinador, inclusive, o Roberto, tinha um café, encontrávamos no café dele, conversar, ver uns copos, saíamos todos e penso que o grande sucesso, apesar da grande equipa, foi esse, sem dúvida nenhuma. Ainda hoje se mantém a ligação entre as pessoas que fizeram parte desse? Ou fala-se aqui, por exemplo, em Pierre? Eu agora confesso que desde que deixei de jogar futebol, não é? Tenho estado um pouco desligado, não é? Tenho encontrado os amigos na rua, sempre que jogaram comigo, às vezes recordámos uma conversa ou outra, mas tenho estado um pouco desligado. Assim, como referi há pouco, o Ivo, nosso capitão da equipa na altura, até já quis organizar um jantar de campeões, vamos, a equipa que fomos campeões, vamos organizar um jantar. Só que até hoje ainda não deu em nada, não é? Esperamos. Fica já aqui o... Tem que fazer no balneário. Sim, fica já aqui o convite, que era bonito, não é? O pessoal encontrar-se todo, deixámos, além de uma equipa... uma marca, o Pierre não tenho na cabeça quantos títulos tem. Sim, o Pierre penso que tinha um título da 3ª divisão. Penso que havia 3 divisões antigamente na Associação Pierre. Penso que Pierre tem uma da 3ª divisão e na 2ª foi a primeira vez. E não foi assim há tanto tempo, foi há 9 anos? Sim, foi 2013, 2014, sim. E pronto, eu sempre dizia, já que não consegui ser jogador de futebol, não é? Tenho um sonho, felizmente fui 3 vezes campeão no infantis, iniciados, juvenis, não, iniciados não fui, minto. Fui infantis, juvenis e júniores. Campeão distrital,
Agora, cenas, vou ficar sempre pelo Perro, estava a ser pelo Perro, segunda divisão, é o que é, penso que o Perro também, com todo o respeito pela associação, penso que é a divisão do Perro, não, penso que mais vale andar até sempre na segunda por lugares cimeiros do que já tivemos na primeira, não é? E não foi difícil manter. E então... Mas o sabor é certamente diferente, ser campeão em sénior. Sim, sim. A consciência que tu tens do que estás a fazer é... Sim. Tu tens muito mais o gozo de jogar de uma forma não competitiva, digo eu. Sem dúvida. E é o que eu desejava sempre, olha, quando fui jogador de futebol, ser campeão como sénior no clube da minha terra, no clube onde eu comecei a jogar futebol, era um sonho que eu tinha, um sonho pequeno, não é? Uma pessoa deve ser... É um sonho. Pronto. Os sonhos são todos legítimos. Mas gostava, não é? E sempre dizia, se formos campeões, para mim é o meu último ano, somos campeões é o meu último ano. E foi com 30 anos consegui ser campeão no Perro, não é? Felizmente. Recordas-te desse dia? Recordo-me nesse dia que até eu, infelizmente, deixei de jogar 2 ou 3 meses antes, tive uma ruptura, que ainda hoje tenho. Mas não estiveste no ringue a fazer de propósito? Não. Essa vez eu queria mesmo jogar. E até nunca me esqueço que o meu último gol pelo Perro, foi uma data que me marcou, que sou benfiquista, foi no dia que faleceu o Eusébio. Foi o meu último golo, eu acordei de manhã com a notícia na televisão. É simbólico, não é? Que tinha falecido o Eusébio e eu marquei o meu último golo e foi na faixa, foi nesse dia. E depois, entretanto, num treino fiz uma ruptura enorme e pronto, a época praticamente acabou, não é? Primeiro tinha tido uma entorse e tive ali pouco tempo, ou seja, vinha vindo a jogar, a titular, fiz uma entorse a jogar com os amigos, não é? Também não foi de propósito. Depois nunca mais fiquei assim totalmente bem e pronto, perdi o lugar, não é? Depois a equipa continua a ganhar, perdi o lugar, o campeonato acabou em maio, por aí em março, por aí perdi o lugar e ia entrando 15 minutos, lá está que eu jogava central e ponta-lança. Se estivéssemos a perder às vezes, lá ia a ponta-lança, mais de um para a frente, para ver se ia qualquer coisa, não é? Como é que passaste ponta de lança para central? É, sim, não tem nada a ver? Nada a ver. Eu por acaso, voltando a uns anos atrás, o meu treinador, o primeiro para mim foi o meu pai do futebol, da parte de ser, que foi com ele que aprendi a maior parte das coisas, foi ele que na formação que me ensinou, foi o Luciano Sousa. Foi uma ponta-lança, viu que era o lugar onde eu me identificava e por acaso acho que tinha um golo fácil, não era daqueles que ia muito ao choque, ia muito à luta, mas parece que a bola adivinhava, a bola ia ter comigo e um remate fácil e fazia, os golos apareciam naturalmente. Entretanto, cheguei a fazer treino na seleção de Viana, a defesa central, inclusive no estádio do Vianense, no relvado, já há uns anos, e até as coisas correram bem, ou seja, joguei na minha posição, não é? Treinava na minha posição, mas depois às vezes saía para jogar em outro experimentar e às vezes só para tapar aquele lugar, o treinador, vais ficar aqui a central, só para dar uma perninha. E até me saí bem, ainda me lembro que até me saí bem, ele até me disse, olha, para quem nunca foi central e tal, até... E pronto, depois fiquei com essas pequenas bases, não é? Como tive escola, de saber central, de posicionamento, metia bem as bolas, dobrava bem, não era assim muito rápido, mas era em velocidade, não tinha aquele pique, mas quando arrancava tinha uma velocidade, metia bem as bolas, de um lado a outro. E jogo de cabeça também, posso dizer que era razoável. E pronto, e uma altura no decorrer de um jogo aqui em Pierre, penso que eu estava no banco, suplente, quando fiz a central, nosso lesionou-se na altura, já não sei quem era, e o treinador olhou para o banco, não tinha muitas alternativas, eu estava no banco, e até fui outro colega de equipa, que depois veio a ser meu treinador, o Roberto, ele na altura chamava Paulinho, e mete o Paulinho, disse ao treinador com ele, mete o Paulinho que ele desenrasca ali, pronto. E eu entrei para a central, aqueles primeiros nervos, aí eu assim, aqui não posso falhar, porque sou o último homem, eu estava a jogar a ponta-lança, sou o último homem que não posso falhar, porque... E pronto, depois fui-me adaptando ali e tal, depois já numa certa altura já não sabia se era central ou ponta-lança, às vezes não era ponta-lança no jogo, bota para central, ficavas no meio campo. Exatamente, e eu ficava ali, mas nem sabia que posição era, até que depois as épocas começaram, no início da época eu já me assumia como defesa central, os treinadores já contavam comigo para um defesa central e pronto, depois também a idade, perdi outras coisas, ali a defesa central corre-se menos um bocadinho e tal, e pronto, fiquei ali a defesa central e até gostei, não é? Sabia que não podia falhar, mas cheguei a fazer bons jogos da defesa central, com vários colegas,
fiz a dupla central com muita gente e pronto, e gostei, não é? Gostei, inclusive na seleção de Viana, uma altura também, contra a seleção de Lisboa, acabei por acabar o jogo a central. Eu estava a trinco e depois estavam a jogar com dois na frente e ele e nós a defender, acabei por jogar a central e o selecionador na altura, o Gomes Ribeiro, até me disse: Faringoto, não consegui esta tua vertente, fizeste o melhor jogo que fizeste na seleção, foi a central. E por acaso o jogo até foi no Jamor, no Estado Nacional, recordo-me desse jogo, por acaso correu-me bem e até que ao intervalo o avançado do ponta-lança da seleção de Lisboa, o Pina, ele depois chegou a jogar no Mafra, esteve no Belenenses, esteve em Espanha nas segundas divisões, até ao intervalo saiu. Depois eu estava na antecipação, sair a jogar, mas sempre na antecipação ali, por acaso correu-me bem. Até uma altura falei com ele nas redes sociais e falei acerca disso. Ele andou por Espanha a carreira dele e conversámos um bocadinho, encontrei, agora temos a facilidade das redes sociais, não é? E pronto, e foi assim. Tu achas que os 30 anos foi apesar de estás lesionado na altura, ainda eras bastante novo, foi o momento certo ou acabaste como campeão, era um objetivo teu, mas achas que podias ter continuado? É assim, eu vou ser sincero, eu não continuei depois, tinha dito que queria ser campeão e queria ir para a Porta Grande e depois a lesão também, eu penso que não tivesse, porque ainda hoje sinto, não é? Depois pronto, com todo o respeito, só no Perro, não é? Não tenho os tratamentos que tenho noutros clubes, não é? Mesmo em comparando com o Vianense, não é? Claro. Estava no Vianense em outras condições, aqui no Perro não... Uma massagista tinha, mas não é? Com qualidade, todos e bem tratados, só com maquinarias, não é? Não tínhamos gabinetes técnicos, médicos, não tínhamos nada disso, não é? E pronto, e tornava-se difícil às vezes fazer tratamentos e pronto, depois também pensei, vai ser uma época, tenho 30 anos já estou parado quase desde março, não é? Começar a época. Uma pessoa ganha, eu tenho tendência a engordar, uma pessoa ganha sempre um bocado de peso. Uma época complicada que vai ser, que já tínhamos jogado uns anos antes tínhamos jogado na primeira divisão e descemos, aquilo foi um ano complicado. Para quem sabe é sempre complicado. Aliás, basta ver esta época, subiram Faxense e Torriense, já desceram. Sim, foi um ano complicado, não é que nós nesse ano até começámos bem, só que acabámos por perder os jogos nos últimos 20, 15 minutos. Ou pernas, ou sei que em Valença, no Valenciano, perdemos 7-0, a 15 minutos de fim estava 2-0, depois aquilo começou a escalar, não é? E pronto. E eu já adivinhava, voltando atrás, já adivinhava que ia ser uma época complicada e depois já tinha conseguido o meu objetivo de ser campeão. Eu pronto, se calhar está na altura se calhar de sair e dar lugar a outros. E depois se calhar também já não te sentiste primeiros anos tão desejado, não é? Não é que as pessoas ligaram para anda a fazer parte mais que uma vez, mas que já não te sentias tão desejado como sentiste noutros anos ou com tanta, como é que dizer, no tanto sentias que estavas ali para ajudar, que era mais, ali pronto, se calhar era mais exatamente. Não fazia muita diferença. Gente nova, exatamente, gente nova, já estou parado desde março, a equipa já vem numa rodada, não é? De um ciclo de ganhador e se calhar já pensei e já na altura, entretanto, chegaram-me a ligar, como já disse, mas pronto, ponderei e cheguei-me a arrepender, mas se calhar foi o mais correto, porque devido... Pensar em consciência. Exatamente, vou jogar com meus amigos e sinto sempre aqui a perna e penso para jogar com os amigos dá a brincar, mas para jogar assim numa época federado penso que não tinha... E passadas 9 épocas, praticamente, como é que tu vês o PER e o futebol distrital? Sei que tu gostas de futebol, obviamente. Sim. Não sei a que nível é que acompanhas o futebol distrital, mas como é que tu vês as equipas, o nosso campeonato, a campanha do Vianense, por exemplo, e o PER? Como é que tu vês? É assim, para ser sincero, como já disse há pouco, estou um pouco desligado do futebol regional. Desconheço mesmo se as equipas estão boas. Os membros, exatamente, desconheço, estou por fora. Mas pronto, pelo que vou vendo por fora, né? Sei que o Vianense, como já disse, fez uma boa época, oxalá que consiga os objetivos, né? Que era bom, sempre importante aqui o Vianense e não só, aquelas equipas de outro patamar aqui regional, Imianos, Valencianos, Atlético dos Arcos, que era sempre bom estar lá em cima nos nacionais, não é? Que era bom aqui para o distrito. E de resto, penso o Faxense foi uma equipa que fez um bom campeonato no ano passado, este ano lá está, subiu a divisão, as dificuldades normais, não é? O Cardielense, por acaso, sou amigo do Joaquim Passos, exatamente, penso que tem feito umas épocas espetaculares. O Kim que anunciaram agora que vai sair no fim da época.
penso que tem feito um trabalho espetacular, o Cardielos, não é? Sim. Começou do nada e hoje... Quando se pensa, nós estamos a falar disso em off, quando se pensa numa dinâmica que um clube pode ter, um clube tão recente, que não tem 10 anos sequer. Exatamente. Pode parecer pouco, então ficam em quinto, ficam em sexto. Não é só em termos classificativos, é qualquer pessoa que tu te cruzes que tenha lá jogado, e já é muita gente, fala bem daquilo, fala que a dinâmica que eles têm, a vontade que têm, só por aí eu acho que é um grande exemplo para o futebol distrital, e porque às vezes nós somos todos muito resultadistas em tudo, não é? E pensar no Cardielense é pensar num exemplo muito bom à parte dos resultados, daquilo que eles são como dinâmica de um clube. Sem dúvida, aquilo no patamar da regional é o mais profissional que pode haver. Isso, as coisas são mesmo assim, não é? E pronto, depois tem sempre aquelas equipas que lutam para descer, as equipas que lutam para subir, não é? Os crónicos. Os crónicos, exatamente, os crónicos candidatos, aquelas equipas no meio da tabela. Penso que o Piães este ano, pelo que tenho visto, também está a fazer uma grande época, e o Tabra, sim, penso eu, do pouco que vou conhecendo, penso que tenha feito... Terceiro e quarto. Exatamente, tem feito uns grandes campeonates. Basicamente, quando o Limiar nos desce, é sempre talvez o candidato mais forte. Sim, sim. O Atlético está ali sempre, o ano passado perdeu de uma forma um bocado por culpa própria, como eles acho que sabem melhor que ninguém, e o Monção que vai voltar e que se mantiver parte da equipa que esteve esta época, na segunda metade da época, no Campeonato de Portugal, também será um adversário muito bem duro de roer. E aqui, pronto, e o futebol regional aqui, neste caso no distrito, é pena, mesmo o próprio Vianense, penso que está aos olhos de toda a gente, que é o clube maior representativo aqui da nossa cidade. Penso é pena não conseguir, não digo a primeira liga, mas uma segunda liga, não é? É pena, não é? Por acaso gostava de ver, e penso eu e todos os vianenses, não é? Que acho que era importante para a cidade, para dinamismo, movimentar. E para os outros clubes. Sim, sem dúvida nenhuma, até para... Só que o Vianense, lá está, penso que tem mais inimigos no distrito do que, se calhar, amigos, não é? Sim. Penso aquela coisa, Vianense está nos distritais, ou está tudo que havia isso nas camadas jovens, tudo que ganhar a Vianense, aí temos que ganhar, e penso que se tu trabalhasse mais em prol do Vianense, mais bons jogadores espalhados para as equipas, não é? E acho que podiam fazer ali uma coisa... Mas também não achas, por exemplo, tu estiveste dentro do Vianense, foste jogador, mesmo nas camadas jovens, estiveste lá, e eu falo de fora e como adepto, e sou do Vianense, estou aqui ansioso no dia que estamos a gravar, que não vai ser o dia em que vai ser emitido. O Vianense tem uma cartada decisiva, um jogo importantíssimo, e estou aqui em pulgas para ir ver o jogo e quero muito que ganhe. Eu adorava ver esta campanha fantástica, um primeiro lugar numa fase regular com a subida. Mas não achas que também foi o Vianense, durante muitos anos, que também cavou um bocadinho essa distância para tudo o resto? Não houve ali muito... elitismo, não houve ali muito... O Vianense está muito acima dos outros, e eu falo com muita gente de outros lados que vê o Vianense ainda assim, como muito diferente, e até lhes custa dizer que o Vianense, que é o maior clube da região, e porque é da capital, do distrito, porque é de uma cidade, porque é um clube eclético, formou, sei lá, centenas, milhares de jovens, mas ainda há muito não é preconceito, mas ainda há um bocado esta imagem contra o Vianense, mas eu acho que também o Vianense, em certo ponto, durante alguns anos, teve culpa nisso. Sim, eu sou do Vianense. Sim, penso que sim. Penso que sim, e penso que o mal do Vianense no decorrer dos anos e dos anos passados, penso que foi sempre não haver um projeto. Agora penso que as coisas melhoraram nesse sentido. Penso que foi sempre nunca haver um projeto e fazer sempre época a época, empurrar quase o problema com a barriga para a frente, não é? Penso que foi um bocado assim, e se calhar as pessoas, não sei, se calhar aqui nesta cidade, se calhar não precisa de dinheiro, não é? As pessoas, eu penso gostar de futebol, penso que as pessoas de Viana gostam de futebol, não é? Mas, não sei, indústria, nós, por exemplo, temos Moreira de Cónegos, não é? Sim, eu dou sempre esse exemplo. Moreira de Cónegos, exatamente, Moreira de Cónegos, que é quase como Perra, não é? É uma rua. Exatamente, que é quase como Perra. Tem uma fábrica. Exatamente, eu conheço o estádio e aquilo, quer dizer, às vezes há que pensar como é que Moreira de Cónegos tinha um clube da Primeira Liga e Vianense, uma cidade, não é? Capital distrito, uma cidade portuária, e pronto, mas lá está, penso que o pessoal de Viana, se calhar,
é mais de romarias, apesar de gostar de futebol, romarias, turismo. Gosta, mas também nunca houve muita identificação com o clube, eu acho. Sim, acho sim. que o facto, e eu acho que vamos voltar àquilo que estava a As dizer. pessoas, ou se amam o Bienense ou odeiam. Penso que, não é? Não há meio termo. O Bienense ali na Ribeira, em Biana, assim, quando andava lá havia e havia muitos jogos, que há ali massa adepta da Ribeira que gostam muito do Bienense, não é? E vão tudo pelo Bienense. Mas depois, se calhar, lá está, Viana fora do Ponte Lima, Valença, não é? Por aí fora, se calhar depois as pessoas já odeiam um bocado, entre aspas, o Bienense, não é? Mas mesmo em Viana, eu posso dar um exemplo, pode parecer um bocado parvo. Eu fiz visita pascal durante muitos anos na zona da Ribeira, de Monserrate, eu cresci ali. E não havia uma única casa onde eu entrasse que tivesse uma referência ao Vianense, por exemplo. Pois. E tu se calhar vais a outros sítios, sei lá, a Amarante, sei lá, sítios, cidades assim, que também têm Clube da Terra e que nunca passou dos Esteitais ou Santo Tirso ou o que seja, e tens, nem seja um galhardeiro, e não tens uma referência. Isso mostra muito daquilo que o Vianense representa para os vianenses, que é muito pouco, na minha opinião. Eu vejo, agora como o clube está a ganhar, se calhar é mais fácil claro. de acompanhar. E depois temos outra coisa, não é? O Vianense é o clube mais antigo de Portugal, em atividade, penso eu, não é? 1800. Exatamente, é o Vianense, eu sei que andava lá. Não é mais antigo que o Porto, é de 1893, mas o Vianense é de 1898. Sei que se não é mais antigo, é mais antigo. dos mais antigos. Eu sei que quando andava lá, estive nas comemorações dos 100 anos, e lembro já naquela altura, e Vianense 100 anos, portanto, já passaram uns aninhos, agora desta altura deve ter sido. Faz 125. Exatamente. 2023 faz Exatamente, eu 125. estava lá nos 100 anos. E pronto, penso que é um clube, acho que para os anos que tem, penso que merecia estar noutro patamar. Penso que tem um dos símbolos mais bonitos do futebol. Completamente. Ontem falava. Adoro, agora mudou por causa Ontem daquela coisa da desse. SAD, mas para mim é dos símbolos mais bonitos. O do Vianense para mim é Eu não me importo, porque assim, espetacular. eu quero que ganhe, seja lá o símbolo que tiver, mas e não tenho comentei isso com o João Branco e disse-lhe, para mim é dos símbolos mais bonitos que eu já vi. Quando é bordado, então sem dúvida. É incrível, é um Sem símbolo dúvida. mesmo muito, muito bonito. Eu às vezes até passo e imagino isso, não é? Vejo equipas da Primeira Liga, lá com os símbolos todos, os emblemas, aqueles Como tu programas. gostavas de- Exatamente, e a imaginar este símbolo entre os clubes da Primeira Liga, penso que era extraordinário, não é? Sem dúvida. Paulo, destes anos todos de futebol, que já foram alguns, lancei-te o desafio, como lança todos os convidados, criares o teu 11 ideal, de colegas ou de adversários que tenhas visto aqui na Distrital. Começámos pelo treinador? Pode ser, Acho que já sei a resposta, não é? mas treinador tem que ser meu treinador ou que eu acho que... O treinador, não sei, se calhar o que tivesse treinado a ti faz mais sentido, mas como também nos jogadores pode ser os adversários, o treinador também pode ser, se tiveres visto realmente algum que tenha saltado lá. É assim, como estou agora, como estou fora, para mim, os melhores treinadores do distrito atualmente, como não tenho estado muito por dentro, mas pelo que tenho visto nas redes sociais, pelos trabalhos que vejo pela internet, Joaquim Paz e o México. Penso que atualmente, claro, e também são os que eu conheço melhor, não é? Foram meus colegas os dois, mas penso que escolheria um deles, tanto um como o outro, se calhar pronto, o México, porque está num patamar acima e está a crescer a olhos vistos, e espero, ainda já lhe disse isso a ele, que ele até me conseguiu arranjar umas camisolas para a minha coleção. Tanto que continua. Exatamente, que continuo por aí fora, já lhe disse, sempre para onde fores, podes contar com uma camisola para mim. E espero vê-lo, tenha muito sucesso, não é? E penso que ele tem qualidade para isso, acho que eu nunca fui treinado por ele, não é? Mas conheço pessoas que já foram, que ele é muito... Acho que é bom, exatamente, é muito focado e acho que trabalha bem. Penso que sim. Guarda-redes. Guarda-redes, vem a parte mais difícil de escolher o 11, que eu, quando me puseste esse desafio, é que eu sei Nem dormiste. o que é estar na pele de um treinador, não é? Okay. Para escolher, não é? Que eu passei tanta gente e depois lá está por várias fases, e lá está, se calhar não vou ser totalmente justo a escolher um 11, porque há jogadores que se calhar vou escolher uns que eu acho que mereciam estar em prol de outros, mas apanhei-os em fases diferentes. Se calhar um já até era um bom jogador, mas foi numa fase mais complicada da equipa,
e outros que se calhar podiam não ser tão bons, mas foi numa fase que até fomos campeões ou ganhamos. Portanto, o meu critério vai ser... tu, mister. Vai ser um pouco por aí. Mister de Olha, guarda-redes talvez vai ser o Bruno. Vai ser o Bruno Arieira. Há uma porque jogou comigo também nas camadas jovens e depois jogou como sénior. Especialista a defender penaltis, penso ser o ponto forte dele. Várias eliminatórias da taça conseguimos nos penaltis passar. Penaltis que tu cometias? Não, por acaso nunca fui de cometer muitos penaltis. Por acaso nunca fui de cometer muitos penaltis. Mas penaltis no desempate, jogos da taça, não é? Ele, várias eliminatórias conseguimos passar, que ele na baliza, enchia a baliza e era muito bom a defender penaltis. Portanto, vou escolher a ele, tive outros muito bons, não é? Fez Paulo Montes, que é o primeiro guarda-redes. Não desculpes, é só um, não é que não vais desculpar e estou a perceber, ok, vou desculpar e vou dizer isto, mas os outros também são cá, não é mesmo pela fase, foi campeão comigo, claro. Podia dizer passou muita gente com qualidade no Pierre e não parece, o Pierre é um clube mais modesto, mas passou muita gente com qualidade no Pierre. Então depois a tática vai jogar em 4-4-2? Vai ser 4-4-2, que vai ser a minha tática, que se calhar agora não é que se usa mais, mas é que eu, para mim... É que tu te identificas. Lateral direito? Lateral direito vou escolher... Vai ser o Ricardo Silva, o velhinho, também jogou comigo no Bienense, nas camadas jovens, e jogou comigo no PR. Aquela velocidade, aquele lateral, aquele coda direito, é toda com ele. E também tem a parte que jogou comigo nas camadas jovens e cruzámos. Eu joguei de 20 anos de futebol, se calhar 10 a 11, ele jogou ao meu lado. Portanto, faz todo sentido escolher o Ricardinho. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo, lá está. Tenho ali três nomes e nunca vai ser fácil escolher, mas se calhar vai ser o Gabriel Carvalhosa, talvez. Gabriel Carvalhosa no primeiro ano do PR, ele foi campeão nacional pelo Bienense, da terceira divisão, o Gabriel, não sei se estás a saber quem é, jogou no Limianas, inclusive fez parte da equipa técnica também do Valenciano. Apesar de não fazer a época toda no PR, depois por motivos profissionais teve que deixar a época mais cedo, mas aquilo era um andamento. Depois joguei contra ele em torneios, ali em Outeiro, inclusive, aquilo era um andamento de força. Portanto, vou escolher a ele, inclusive marquei alguns golinhos à custa dele, portanto, vou escolher o Gabriel, defesa da esquerda. Centrais, estás a central ou a ponta de lança? Eu vou meter a central. Ok. Vou meter a central. Então és tu. Vou ser eu e vai ser o Ivo Pastor. Jogou comigo a central. O cozinheiro. O cozinheiro, exatamente. Joguei com muitos centrais, lá está. E o Ivo Cozinheiro também, que não era central de raiz. Jogava no meio campo, só que naquele tal ano teve que se adaptar tal como eu. E só por isso, às vezes até me ria com ele. Olha, nós nunca jogámos isto quando viemos para o Perna, nem tu nem eu éramos central. E fomos campeões quase, eu e tu a central, isto é uma coisa inédita. Portanto, passaram vários centrais no Perra, Darios, Robertos, Chicos, vários centrais, mesmo de raiz. Estás a desculpar? Não, mesmo de raiz, mas vou escolher o Ivo por essa razão, porque uma coisa é inédita. Eu ia a central, e depois era aquele central que não me estressava, eu até podia errar, e ele, vamos embora, sempre, os outros eram centrais mais puxavam mais por mim, e eu dava-me aquela tranquilidade, as coisas normalmente corriam sempre bem. Okay. Os 4 do meio campo. 4 do meio campo, ora bem, vou escolher... Posso arriscar o teu jogador de fora? O meu jogador de fora? O teu jogador, a tua estrela mundial que tu vais por aí. Posso arriscar? Quem será? Podes. É Rui Costa? Por acaso. Por acaso é Rui Costa. Fezada. Os outros 3. Por acaso é Rui Costa. Depois já estava a dizer, de médio direito, vou pôr o Diogo Ferreira. Vou pô-lo, ele jogava avançado, médio, mas vou pô-lo, porque tem uma velocidade espetacular. Eu conheci-o como puto, depois atingiu no PR um patamar excelente, velocidade, aquilo, eu dizer a ele que ele era o jogador mais rápido aqui da regional. Aquilo fazia-me lembrar um pouco o Rafa no Benfica. Só que às vezes pecava era na finalização, porque aquela velocidade ele metia a bola na frente. Não é muito parecido com o Rafa. Também era magrinho na altura e pequenito, mas agora já cresceu, já está diferente. Mas... Não, eu digo que também falhava, também pecava na finalização. Sim, exatamente, sim, nesse aspecto. Ele às vezes ganha em velocidade, ele tinha uma facilidade de se isolar e depois era forte de cabeça, tinha um bom jogo de cabeça, coisa que o Rafa não tem. E ficou possante, por acaso vou pô-lo a médio direito. Depois, 2 médios centros, dificílimo, tantos também, mas vou escolher, podia pôr o Tiaguinho, podia pôr o Cezinha, podia pôr o Sopinhas, vou pôr o Sopas, por tudo aquilo que
que ele representou no PR. Na altura era um dos melhores jogadores do plantel, penso eu, sem dúvida, tanto a atacar como defender. Tinha um pulmão espetacular, criava, defendia, rematava, puxava e dava um incentivo. É uma coisa que eu valorizo sempre nos jogadores, nos colegas, é incentivar e não Estar abaixo. Exato, porque há colegas que jogaram comigo, era pior se botasse abaixo, era pior, baixavam a cabeça, se o jogo estava a correr mal, a partir dali corria, não é? E pronto, eu nessas coisas, e penso que o Sopinhas sempre dá moral ao pessoal e sempre a incentivar. E depois o outro vou escolher o Cezinha, pronto. Vou escolher o Cezinha pela questão de, foi dos primeiros jogadores quando eu vim para o PIR no primeiro ano. Também eu já o conhecia de fora, depois eu gostava de jogar com ele. Ele não tinha uma grande velocidade, ele hoje em dia até corre, faz trail e é um campeão de trail, que eu até, muita gente diz, como é que tu jogavas futebol, não corrias tanto, e hoje em dia, às vezes vou correr com ele ainda hoje, tinha essa amizade com ele, e eu gostava de jogar com ele, aquelas tabelas que ele, às vezes só com o olhar, eu sentia-me bem pronto a jogar com ele. Também marquei alguns golinhos, já gostei dele, portanto vou escolher o César, tinha uns bons pés, também fez a formação no Vianense, eu vou escolher o César. Falta-nos... E o Rui Costa, mas o Rui Costa, o que é o teu... Aí o Rui Costa, pois, o Rui Costa, pá... Foi melhor que tu viste? Eu se calhar, há uma, lá está, eu não gosto daqueles que fala Ronaldo, Messi, não é? A gente fala nesses, é muito fácil, agora é para mim o Rui Costa, porque é jogador que eu aprecio, um bom jogador, muita gente não entende isto, pensa que eu sou anti-Ronaldo, eu não sou anti-Ronaldo, mas o estilo de jogador que eu gosto é aquele que enchem o campo, que jogam e fazem jogar e que... Sabes quem é? Aquela suavidade. Quem é o meu que ninguém me perguntou-me algumas vezes, é o Deco. Pois. Percebes? Porque tem a ver com a maneira como eu vejo o futebol, tem a ver como tu vês o futebol, não quer dizer que eu não gosto dos outros. Obviamente. E o Rui Costa, para mim, ele saiu do Benfica, quando a Fiorentina, quando saiu até para aquilo, para mim foi uma tristeza. Eu lembro da criança, aquilo, que pena que o Rui Costa saiu. E porque eu acho que ele fazia coisas espetaculares, eu aprecio isso, a recepção, o drible, porque para mim aquele é um jogador, o Ronaldo, há muitos golos, e o Jardel fazia muitos golos, mas já estamos a ver no patamar de melhor goleador, não é o jogador. E aquele jogador, poder pôr o Zidane, por exemplo, são jogadores que enchem o campo. São jogadores que te fazem gostar. Exatamente. E eu se calhar sou muito benfiquista, por causa também do Rui Costa, não é? E pronto, eu vibrava com o Rui Costa, ainda hoje é presidente do clube que eu sou sócio e simpatizo, que é o Benfica, não é? E se calhar, sem dúvida nenhuma, que foi um dos causadores de eu ser benfiquista, foi o Rui Costa, sem dúvida. E os dois da frente? Ora, os dois da frente, vou pôr quem? Vou pôr o Ângelo Silva, tenho que pôr, sem dúvida, o Ângelo, craque. Também me identifico-me a jogar futebol com ele, inclusive, desde que deixei o futebol, uma vez fui jogar com uns amigos ali para a ESE, e até, visto que nunca tinha jogado futebol, eu até vim lá desanimado, assim, já não sei jogar futebol sequer, parei há 2 anos, isto já parecia que não sabia dominar uma bola, já não me entendia com ninguém, e depois, mais tarde, fui jogar e o Ângelo também estava na minha equipa, e eu afinal sei jogar a bola, parece que as coisas eram fáceis, é verdade. Só com olhar aquelas tabelas que jogámos muitas vezes nas camadas jovens, éramos os dois avançados, e ele, só as movimentações dele eu já sabia, não é? Só com olhar, depois uma qualidade, penso que é aquele ponta-lança refinado, bom domínio da bola, sabe correr com ela, sabe fazer uma finta, penso sim a tudo um pouco, jogo de cabeça, que ele é alto, é forte, portanto faz todo sentido que seja o Ângelo. E o companheiro dele? E depois o companheiro vai ser o Miguel Chivarria, o meu amigo Peixuga, que é o homem dos golos paranormais, como eu digo. Que é o homem que marca sempre golos estranhos, é o homem que eu partilhei balneário com ele no PR e nunca vi aquele homem triste, nem aziado, como se diz, sempre disposto, faz uma companhia espetacular e depois marca os golos paranormais, cria sempre um ambiente. Né? E depois é aquele ponta-lança duro, ele vai ao choque, ele mete a cabeça onde tu não metes o pé e ele está sempre ali. Portanto, o Ângelo mais refinado, não é? E eu vou escolher o Miguel Chivarria para poder de choque, depois que é esse, diverti-me imenso no PR, toda a gente ainda hoje, sempre que o vejo, uma vez liguei-lhe meia hora ao telefone e fui a rir-me com as histórias dele, como tem golos paranormais, ele também tem histórias bizarras da minha vida, aquilo é demais. Portanto, ele é um cómico, é uma daquelas figuras autênticas e tem que ser ele, obviamente. Está feito o teu 11. Pronto. Agora sei que terias 1500 histórias para contar, mas eu vou-te pedir uma, reflexiones. Aquela que tu achas que, não digo que seja a melhor, mas a que te está mais agradável. Ora, pronto, vai ser a nossa ida à França com o PR.
na saída à França, fomos convidados no ano que subimos a divisão, fomos convidados para ir a um torneio à França, até representar aqui o distrito de Viana, penso eu. Então fomos à França, não é? Todo preparativo, andámos a tentar angariar algum dinheiro por causa da viagem, essas coisas todas, e foi no fim da época, e então mês de junho, e então na altura a viagem ficou marcada, penso que o voo era às 7 da manhã, e na noite em antes, e eu, mais o Dario, o Ivo, esse tal Ivo, o cozinheiro, o Peixuga, esse tal Miguel, encontramos no café desse Dario, num cafezinho, e nós no dia em antes à noite, lá a ver umas cervejinhas, aquelas coisas, e aquela coisa, aí temos que ir embora, que amanhã está cedo no aeroporto e tal, e esse Miguel Chivarria, que ele é um despassarado total, aquilo é uma personagem, e eu te perguntei-lhe, Peixuga, já tens o saco pronto amanhã? Ele, pá, está quase tudo, apenas faltam-me as sapatilhas, se calhar no saco, de resto está quase tudo e tal. E eu vim-me embora para aí meia-noite, 1 da manhã, ele ainda ficou lá. E eu, pronto, como ele, como é, vamos chegar de manhã, não vai estar. Chegámos, combinámos, penso no hotel lá, que se ali em Viana para sair, não é? 2 carrinhas, do Perro nos iam levar, a carrinha sem marcha atrás, não dá para meter a marcha atrás, que era a princesinha como nós chamávamos, e mais um carro, que nunca havia toda a gente. Então chegámos ao ponto de encontro para arrancar para o aeroporto, toda a gente menos o Peixuga. Pronto. Toda a gente a pensar, onde o Peixuga adormeceu, não é? Tínhamos estado na noitinha antes a ver umas cervejinhas, adormeceu. As carrinhas arrancaram, não é? Até ao Porto, e o carro que ficou, penso que foi o Ivo, que também era muito dado, bem com o Peixuga, e vou à casa dele, vamos chamar por ele. E penso que chegaram à casa do Peixuga, estava lá com o carro aberto, à porta de casa, qualquer coisa assim, adormeceu, pronto. Então adormeceu, as carrinhas foram indo, e eles passam por nós na A28 de carro, o Peixuga a dizer adeus, para nós entrar a gozar connosco, não é que estamos à espera dele, até ao Porto. Chegámos ao Porto, outra do Peixuga, aquilo é só coisas histórias do Peixuga, chegámos ao Porto, parámos lá a carrinha, não é? Toda a gente a sairmos fora, tirar os sacos, aquelas coisas. Veio lá a polícia a dizer que não podíamos ter lá com a carrinha parada, aquilo é só 10 minutos e tal. Então veio o Peixuga, Sr. Agente, porquê é que a nossa carrinha não pode estar aqui parada? Então o autocarro do Porto parar aqui, a nossa carrinha não pode, porquê? E ele fez logo uma sessão de riso. Nós vamos para dentro, fazer check-in naquelas coisas todas, para embarcar, bilhete de identidade. Chegámos à vez do Peixuga, bilhete caducado, bilhete de identidade. Ele quase a chorar, ei, não vou poder ir, o bilhete que está caducado, não sei o quê. Peixuga, pá, como é que pode ser? Não és responsável, pá, estava caducado há 2 meses. Então não sabes que é preciso o bilhete de identidade? Ei, pá, não sabia, não me lembrava, não sei o quê. Vai ao balcão, olha o cartão do jogador não dá. Ou então aquilo foi uma sessão de riso autêntica, não é? Nisto, nós fomos para Paris, o Peixuga veio nesse carro para Viana. O carro já vinha a caminho de Viana, ligaram-lhe, veio para trás buscar o Peixuga para ir fazer o cartão de cidadão, apresentou-se em Paris sozinho no dia seguinte, não é? Nós foi uma quinta-feira, nós chegámos lá numa sexta, nós chegámos lá numa quinta, o Peixuga chegou lá numa sexta depois, andámos lá a passear na cidade, cheguei ele, aos berros, todo contente, faz treino, ainda sozinho, feito peregrino, nós, Peixuga, chegaste cá, ele todo contente, ei, mola e tal, e nós na noite antes já tínhamos estado lá a seguir a ver uns copitos, e ele chegou com a pica toda, queria ele para a Ramboia. O treinador na altura até se chateou, que era o Pelé. E Peixuga, isso foi ontem, eu dormi, amanhã há jogo, não sei o quê, também dava lá, ele queria... O pessoal também já tínhamos estado nos copos na noite antes, já estava mais calminhos, e ele chegou mais tarde. Pronto, fomos para o torneio, jogámos, no dia seguinte, penso que os jogos eram de manhã e tarde, no sábado, depois ia ser no domingo. Nós no domingo... Não, no sábado, minto. No sábado estamos a jogar, depois disseram-nos, pronto, vocês agora aparecem aqui amanhã, jogam, fazem um jogo de manhã, se ganharem, vão à final. Não é? Nós aí, vamos à final, borreiro e tal, chegámos lá para jogar, isto houve qualquer problema que houve na organização, eu penso uma equipa não apareceu, houve um engano, vocês afinal vão jogar os terceiros e quartos. E o pessoal, como terceiros e quartos? Não, o pessoal muitos aziaram e, não, então para isso nós vamos embora, vamos para o hotel e não... Ficámos em quartos, pronto, e aquilo, no sítio da organização do torneio tinha umas tendas grandes, depois aquilo era de imigrantes, era churrasco com sardinas, vinho verde, de ponta barca e o pessoal, essa equipa e diretores foram todos para o hotel onde estávamos hospedados, que até cá à tarde jogava Portugal-Holanda, Campeonato da Europa, o Campeonato do Mundo da Europa 2006, penso que foi, do mundo, exatamente, penso que foi do mundo com a Holanda. E eles iam ver o jogo para o hotel e nós três, ficámos aqui, eu e o Peixuga, não é que andámos sempre a nós ficámos aqui, a comidinha, sem pagar,
vinho, música, ficámos aqui no espetáculo. Vai lá o diretor, aquele senhor que há pouco falámos, eu prefiro, fala lá na organização do torneio, olha, os 3 atletas que ficam aqui, vocês tratam bem deles, com certeza, não vai faltar nada, comida, bebida, nós lá prontos, era churrasco, vinho, cerveja, lá a ver os jogos todos que estavam a decorrer no torneio. Inclusive achavam depois por nós, acaba o torneio, achavam por nós para receber os troféus, aquilo parecia a Liga dos Campeões, ou seja, o pessoal de lá ficou todo contente. Ficaram um bocado sentidos por o pessoal ter abandonado o torneio, mas ficámos nós lá, fomos tratados como reis, aquilo parecia a taça da Liga dos Campeões, nós chamaram por nós, a gente aplaudir-nos lá de pé, nós com um frango dentro da taça, aquilo foi demais, já havia cerveja, e depois perguntámos lá alguém que fazia parte de uma equipa que jogou contra nós, um ambiente porreiro para ver o jogo. Portugal-Holanda. Aí eu tenho um café, penso que era de Chaves, o senhor. Eu tenho um café, pode vir para o meu café, depois levo-os ao hotel. Fomos com o senhor lá pelas ruas de Parinhas e pronto, conhecíamos aquilo. Com as taças, não é? Mandámos encher a taça cheia de cerveja. Seja boa, cheia de cerveja, a ver ali enquanto víamos o jogo de Portugal. Olha esse peixuga, dá-lhe vontade de urinar, não é? Da cerveja. Eu vou lá fora, já venho. Saio fora do café, tem assim uns aquários com umas tartarugas e ele mete-se a urinar para as tartarugas. Eu ia ver, ele está a urinar para as tartarugas e não se passa nada, o pessoal ali a urinar, vem para dentro, peixuga, que tartarugas? Estão a urinar para as tartarugas? Não estás a ver? Depois pronto, aquilo começou a descambar, que o pessoal começámos a ver demais, eu estava o que estava melhor, disse ao dono que fiz sinal ao dono do café, não seja mais cerveja, leva-nos ao hotel. Chegámos ao hotel, estava tudo à nossa espera, nós lá com as taças, não é, que levámos e o pessoal a fechar a vitória de Portugal na rua, pegávamos por ganhar. Depois chega ao Peixuga, ainda se chateou lá com um colega, por causa de mandaram-lhe água à cara, penso que o Peixuga mandou água à cara ao colega, ou o colega a ele, e chatearam-se depois, o treinador fez ali uma repreensão, não é? Os dois, depois vai o Peixuga chorar para a janela do quarto, porque sou sempre o mesmo, a culpada é sempre minha, porque eu é que sou o esquecido, esqueci-me do BI, depois é porque eu sou o é que bebo, não sei, ou aquilo foi uma ação, depois ele, o Peixuga, estava no quarto com esse colega que se zangou, fizemos uma troca, acabei eu, Peixuga, vais dormir para o meu quarto, que eu vou dormir para o teu, pronto. E foi uma viagem engraçada porque, por todo o sentido, inclusive, depois nesse domingo à tarde, chegou lá esse diretor, o Porfírio Ramos. No domingo à tarde, que o pessoal tinha vindo para o hotel, nós tínhamos lá na tenda. Chegou lá o Porfírio Ramos a dizer que, olha, aqui é uma equipa de imigrantes, querem fazer um joguinho amigável contra nós, já que vocês estamos aqui, temos equipamento e tal, que tal alinhais? Nós, Sr. Porfírio, nós já tivemos a ver, não há condições. Ele, pronto, então não há jogo para ninguém. Pronto, foi-se embora e ficou assim. Mas aquilo foi uma tarde das mais bem passadas, adorei aquilo, depois essas peripécias todas do Peixuga, desde adormecer até ao bilhete de identidade, que foi um encadeamento que aguardo com saudades e foi espetacular, sem dúvida. Paulo, e para terminar, a pergunta da praxe, o que é que tu és por baixo da camisola? O que eu sou por baixo da camisola? Em primeiro lugar, penso que sou uma pessoa correta, humilde, amigo, penso que estou farto de dizer para um amigo, vou de cuecas para casa, tiro a roupa do corpo. Agora, se as pessoas forem corretas comigo, as pessoas têm tudo de mim, sem problema nenhum. Acima de tudo, penso que sou isso. Acho que os colegas que privei ao longo destes anos que joguei futebol, acho que ninguém tem nada contra mim, a dizer mal de mim. Podem dizer mal do jogador, agora como pessoa, sim, penso que ninguém tem nada a dizer de mim. Também nunca fui uma pessoa de aziar, lá está, porque sempre disse que ando no futebol agora, desde que a partir do momento que vi que não ia dar jogador de futebol profissional, ando aqui para me divertir, não para me chatear, sempre levei as coisas, fui bom companheiro, nunca fiquei mais, claro, uma pessoa que quer sempre jogar, mas nunca queria mau ambiente em prol por jogar ou não em prol do outro, porque até acho que é uma falta de respeito também com um colega, se o colega joga também merece jogar. Portanto, acho que se calhar uma das maiores qualidades para mim é ser correto, porque acho que sou uma pessoa correta, a nível de tudo, na vida fui educado assim e penso que sou assim e quero transmitir esses valores para o meu filho, que foi o que meus pais me transmitiram, essencialmente é isso. Paulo, agradecer-te mais uma vez teres-me recebido aqui em Pierre, foi um bom bocado aqui passado, também deve ter sido, acho agradável para ti recordares muitas... Sem dúvida. Muitas memórias que te vêm à cabeça, muito mais haveria para dizer. Sem dúvida. Mais uma vez obrigado, espero que gostes do resultado final
que faça jus também àquilo que tu és como homem e como foste enquanto jogador e enquanto apaixonado por futebol. Eu é que agradeço o convite, Rui, foi um prazer. Obrigado.